Oiê, aqui é a Ângela Taca e hoje eu quero dar uma quase resposta, porque eu não vi a live, mas eu vou dar uma resposta a quem quer dizer que eu sou louca ou coisa do tipo, porque escrevi esse livro, aqui ó, Tudo por um Monstro, o Outro Lado do Caso Roger Abdelmaci. 488 páginas que umas formigas e outras aí querem dizer que é gibi. Gibi? Gibi? Como gibi é sem graça, hein? Tem gibi muito melhor por aí. E querem me jogar contra o Ministério Público ou colocar o Ministério Público contra mim, porque eu estou falando de provas que foram dadas, que o Ministério Público referendou. Aí eu tenho só uma coisinha para falar e não vai demorar muito, não. Para essa senhora que muito elegante, ela é muito elegante, ela fala de uma forma muito elegante também. Às vezes ela espuma um pouco, né, de raiva, mas eu vou lhe dizer o seguinte, que eu escrevi o que eu escrevi baseado em fatos, viu? Se por acaso a senhora conseguir provar que eu estou falando mentiras, então a senhora, por favor, prove. Agora, ficar só espumando na internet não vai funcionar. O que eu estou mostrando com fatos, com provas, porque eu sou jornalista e eu escrevo em cima de... Eu me baseio em provas para falar, eu pelo menos me baseio. Tem uns livrinhos aí que faz isso não, viu? Fala que é jornalismo investigativo, que é jornalismo reportagem, um livro reportagem, e inventa coisa feia. O cara é jornalista. Mas aqui eu mostro as provas. Agora, a senhora desminta se quiser. Quanto ao Ministério Público, que tem que vir atrás de mim, isso e aquilo, olha, estou à disposição. À disposição. De qualquer forma, né, como ela quer tirar meu livro do ar, eu recomendo, comprem o livro, tá? Tá na Amazon, está no Clube dos Autores. Quem gosta de ler papel, vai no Clube dos Autores. No Amazon é Kindle, é o sistema Kindle, tem gente que prefere. Mas no Clube dos Autores também tem o livro no e-book, EPUB. Eu não gosto muito, mas de qualquer forma tá lá. E corre lá para comprar, porque ela vai querer tirar do ar o livro. Ah, isso seria glória para mim, né? Puta. Mas o problema, minha senhora, é o seguinte: essas pessoas aqui, existe um crime que se chama falso testemunho, sabia? É um crime de delação caluniosa, um crime que redunda, parece que é obstrução da justiça, atrapalhar a justiça, ou enganar a justiça. E algumas dessas senhoras, e eu vou repetir, o senhor em questão não é inocente, ele cometeu delitos sim, só que, pelo menos até onde eu pude apurar, 21 pessoas aí, mulheres, né? E ou se contradizer, olha, esse verbo vou lhe contar, viu? Contradizer, pelo amor de Deus, caramba. Elas cometeram contradições, nada comum. Ou elas realmente mentiram, né? Inventaram, né? Ou nunca foram vítimas, não foram para a justiça. Então, das duas, uma. Ou elas enganaram, ou elas cometeram perjúrio, crime, viu? Crime. Lá para o Ministério Público, e eles têm que investigar o que está falado no livro e o que elas falaram e depois desfalaram lá para eles, porque uma das primeiras causas, de acordo com estudos do Innocence Project, que eu defendo, advogo, promovo e dou fé, são testemunhas falsas. Testemunhas falsas. E num contexto em que a palavra da mulher é tudo que eles têm, porque todos os crimes, nesse caso aqui, foram cometidos num ambiente que só havia os dois, não é? Uma situação dificílima. Então, agora, o que eu estou colocando no livro é que a pessoa mentiu. É.
Então agora ou o Ministério Público verifica se mentiu mesmo, né? Ou verifica se eu que estou mentindo. Agora, de fato, eu não iria nunca publicar, como umas e outros publicaram, uma coisa que eu não tivesse amparo, uma base legal para falar, uma base factual. Né? Tá, a pessoa falou, tá? O link dela lá falando na televisão, falando no jornal, falando... a Globo mentiu. Ô, Globo mentirosa, viu? Mas é você falando. Não, o Globo não pode ter mentido. A Veja mentiu. Pô, a Veja mente. A Veja mente. E a Época também mentiu. A Isto É mentiu. Puta, Isto É mentiu. Pegou as palavras dela e torceu tudo. Torceu tudo. Das duas, uma, minha senhora. Ou o Ministério Público investiga essas mulheres que mentiram para eles e investiga com um olho no falso testemunho que prestaram, porque tem. Não são muitas não, mas tem. Viu? Ou então vai ter que tem um outro crime aí, porque ela falou a verdade na justiça, ou nem falou nada na justiça, porque nem foi chamada para falar, porque não tinha crime para declarar. Isso você vai lá e lê no livro. Ela falou bobagem na imprensa. E aí é um outro crime, né? É o quê? Difamação, injúria, né? Então, de uma forma ou de outra, essas pessoas não estão em boa situação. Né? Ou elas mentiram na justiça, ou elas mentiram para a imprensa para criar a imagem do monstro, tudo por um monstro, né? Orquestradamente. Vai lá e fala que ele fez isso. Isso aconteceu, a senhora sabe disso. E pode falar, o Roger Abdelmaci está condenado bem. E ele só está cumprindo prisão domiciliar, ele não comprou não, viu? Não comprou dos médicos do IMESC, ele não comprou, juro, ele não comprou a prisão domiciliar dele. Ele não deu dinheiro para os médicos acenarem, viu? E esses médicos estão tomando providências, quer dizer, ou podem tomar providências, né? Quando alguém faz uma calúnia, comprou a prisão domiciliar. Não, ele realmente está doente. A cada 5, 6 meses eles vão lá, verificam, está doente, está lá. Diagnóstico reservado, isso quer dizer o quê? Morte, tá? E outra coisa, deixa de ser tonha. Quem está reclamando que ele está em casa, se ele morrer na cadeia, quem paga a conta somos nós. Porque o Estado tem que proteger quem ele bota na cadeia. Se o Estado não dá a medicação necessária, o Estado não tem condições de tratar a doença, ele morre lá por conta disso e aí a gente paga uma conta bem grande. Que chato, né? Pois é. Então a senhora espume aí o que quiser, viu? Fale o que bem entender, mas a minha posição é essa. A senhora primeiro vai lá, desminta o que eu escrevi, viu? Continua bufando aí do seu jeito pouco elegante de ser, continue bufando, querendo xingar, querendo me colocar contra o Ministério Público contra mim, faz o que quiser. Eu escrevi o que eu escrevi e eu me responsabilizo pelo que está escrito ali, viu bem? E até porque tem as provas estão todas publicadas no próprio livro, é só ir lá no link, verificar, vir lá no link, ver o documento. Bom, gente, desculpa aí usar esse espaço para responder, mas é que eu não tenho outro jeito. E então, eu falei. E até que não foi muito doído, né? Então tá bom. Então tá, olha, bom final de semana. Beijo.